Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz de Cristo a todos. Você sabia que não vai demorar mais do que 27 anos para Jesus voltar a essa terra? Você sabia que talvez tenhamos, no máximo, mais 20 anos para o arrebatamento da igreja acontecer e que a Bíblia revela isso? Ficou curioso, né? Então assista esse vídeo até o final e você vai descobrir que Jesus revelou isso para os seus discípulos e nós nem percebemos. Mas antes que a gente continue, irmãos, clique aí no botão de se inscrever para você fazer parte desse canal e assim você vai estar me ajudando a levar a palavra de Deus mais longe, tá bom? Também clique aí no botão de joinha e no sininho, porque assim o YouTube vai te avisar dos novos vídeos e vai recomendar os vídeos para que outras pessoas assistam. Faz isso e você também estará fazendo um trabalho missionário, compartilhando a palavra de Deus. E depois, manda esse vídeo para os seus amigos, aqueles que você acha que precisam assistir esse vídeo urgente. Eu tenho certeza que tem muita gente precisando dessa palavra de Deus, amém? Mas como estávamos dizendo, nós provavelmente temos no máximo em torno de 27 anos para a volta de Jesus aqui nessa terra. E como que eu sei disso? Simplesmente porque o próprio Jesus revelou isso aos seus discípulos lá em Mateus 24. Quando lemos o texto de Mateus 24, a gente vai perceber que Jesus está respondendo à pergunta que os discípulos fizeram a ele no versículo 3, sobre quando aconteceriam os sinais que ele, Jesus, estava predizendo em relação à sua vinda e o fim do mundo. E ele no texto estava falando dos sinais que ocorreriam antes dele voltar, e esses sinais que ele descreve serão os sinais que acontecerão antes do arrebatamento da igreja e durante o período da tribulação. Sinais do tipo assim, muitos falsos profetas e falsos cristos apareceriam para enganar, a iniquidade se multiplicaria, o amor se esfriaria e por aí vai. Mas quando ele chega lá no versículo 32, ele vai dizer algo muito importante e revelador. Olha só o que diz o texto. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Pois quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Então, quando nós olhamos para esse texto que Jesus acaba de dizer, nós vamos perceber que ele vai vincular todos os sinais e acontecimentos que irão ocorrer antes do arrebatamento da igreja e durante o período da tribulação, ele vai vincular tudo isso a um acontecimento específico, que seria o florescimento da nação de Israel. Ele vai colocar a nação de Israel como uma espécie de relógio ou marcador de tempo para que possamos observar quando deverá ocorrer todos esses sinais antes da vinda dele, e ele vai nos dar um conselho bem claro dizendo que era para a gente observar a figueira, que quando ela começasse a brotar, estaria próximo então o verão, ou seja, o dia em que o sol da justiça iria aparecer outra vez. Isso está descrito lá em Malaquias capítulo 4. De acordo com a maioria dos estudiosos da Bíblia, a figueira em questão aqui representa a nação de Israel. A grande questão então é descobrir quando que a figueira começou a brotar, para que possamos então contar o período da sua florada até a volta de Jesus. De acordo com os maiores estudiosos, eles afirmam que a nação de Israel começou a brotar a partir do momento que ela voltou a ser considerada uma nação oficialmente outra vez. E isso aconteceu em 1948, quando Israel foi considerada uma nação diante dos olhos do mundo, com aquela resolução da ONU na partilha da Palestina. Se partimos pelo pressuposto que Israel começou a florescer em 1948, temos então uma data de início para contar o período necessário de uma geração, que de acordo com o que Jesus vai dizer, que essa geração não terminaria sem que antes tudo isso acontecesse. Então, com o florescimento de Israel em 1948, nós podemos contar o período que começou essa geração. E, em teoria, antes que essa geração terminasse, Jesus teria que voltar, porque assim ele predisse. Agora a questão é, como saber quantos anos dura uma geração? Eu tenho escutado a maioria dos pregadores dizerem concernente a essa questão que uma geração seria de 30, 40 ou 70 anos.
cada um coloca um tempo diferenciado de quantos anos seria ou de quanto tempo duraria uma geração bíblica. Contudo, nenhum deles fornece base bíblica ou texto bíblico para afirmar que uma geração deveria durar esse tempo que eles afirmam. Mas quando nós observamos o que Deus diz a Abraão quando ele lhe faz uma promessa de dar-lhe um filho, Deus vai dar a entender lá para Abraão que uma geração, de acordo com a visão de Deus, seria de 100 anos e não de 40. Olha o que Deus vai falar a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 13 a 16. Então disse Deus a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e os servirão e serão afligidos, observe, por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração, olha só o detalhe, a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus ainda não está cheia. Deus revela então para Abraão que seus descendentes ficariam escravos por 400 anos em uma terra estranha, e depois seriam livres e voltariam para aquele mesmo lugar onde eles estavam, e Deus vai chamar aqueles que irão voltar desse cativeiro para esse lugar onde ele estava falando com Abraão, dizendo a quarta geração. Ou seja, Deus está dizendo que na contagem dele, uma geração seria de 100 anos, e não de 40 ou 70 anos como muitos pensam. Agora, sabendo disso, temos então a métrica de tempo para podermos usar como parâmetro para analisar a revelação de Jesus dada lá aos seus discípulos em Mateus 24. Pois se uma geração de acordo com Deus seria de 100 anos, então quando Jesus disse que não passará a geração da figueira florescida, que é aquela geração que irá experimentar todos os acontecimentos narrados em Mateus 24 antes que ele volte, então podemos ter uma noção de tempo que resta para a volta de Cristo, e é claro, sem colocar a data aqui de dia ou hora, porque o próprio Jesus deixa bem claro no verso 36 que ninguém sabe o dia e nem a hora, senão o Pai. Mas mesmo que não saibamos o dia e a hora, já temos um parâmetro para ter uma ideia de tempo ou de quantos anos faltaria para a volta dele a este mundo. Se, de acordo com os teólogos e historiadores bíblicos, a nação de Israel, que profeticamente é representada pela figueira aqui nesse capítulo, começou a florescer em 1948, então essa geração da figueira terminaria em 2048. De forma grotesca, vamos dizer assim, se calcularmos que em 2048 a geração da figueira terminaria e Jesus teria que voltar à Terra, então já se passaram exatos 73 anos, faltando apenas mais 27 anos para 2048. Se tirarmos os 7 anos de tribulação, nos sobraria apenas mais 20 anos para que o arrebatamento da igreja aconteça. Claro, para aqueles que creem que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Se Jesus disse que não passaria essa geração sem que antes que todos os sinais aconteçam, então nem sequer chegará a terminar a geração sem que Jesus volte antes. O que automaticamente nos leva a entender que o arrebatamento da igreja também não demorará 20 anos, certamente acontecerá antes disso. Não podemos saber o dia e a hora, mas podemos ter uma noção de quantos anos mais talvez teremos até o arrebatamento. E, biblicamente falando, não vai demorar mais do que 20 anos para isso acontecer. Talvez seja por esse motivo que os globalistas estão tão desesperados para fazer com que a agenda da ONU de 2030 seja cumprida a tempo, senão os planos deles irão por água abaixo. Mas quanto a esse assunto, você vai descobrir lá nos vídeos dos Mistérios do Apocalipse, que eu estarei colocando aqui para vocês em breve, tá bom? Sabendo que o tempo está bastante curto e correndo como o vento, precisamos nos despertar como igreja, para salvarmos o maior número de vidas possível, você não acha? Me comente aí abaixo nos comentários a sua opinião, e se você ainda não for inscrito aqui no canal, já clica aí no botão de se inscrever e venha conhecer mais segredos bíblicos aqui conosco. Clica também no sininho e no like para o YouTube mandar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que muitos deles ficarão curiosos em saber disso. Você não acha?
Então Deus te abençoe e a gente se vê nos próximos vídeos.